Imagina que você tem aqui um plano inclinado, aqui forma-se um ângulo θ, um corpo de massa m. Então esse bloco de massa m desce um plano inclinado com velocidade constante sob a ação do seu peso e do atrito com o plano. Primeiro, faça um diagrama de corpo livre. Quais são as forças que agem sobre este corpo? Peso. O que mais? Atrito. Atrito eu vou botar em que direção? Ok? E a normal, eu vou botar em que direção? Okay. Bom. Agora eu quero encontrar os valores, os módulos da força de atrito e da normal. Qual o sistema que vocês acham que é mais adequado? Este aqui ou este aqui? Primeiro ou o segundo? Se eu escolher essa daqui, quantas forças vão ser bem fáceis de exprimir nesse sistema? 2. O peso não. Quantas forças vão ser bem fáceis de exprimir nesse sistema? Então é a diferença entre ganhar de 2-1 ou perder de 2-1. Então essa aqui parece mais legal, né? Então escolhendo aqui, vamos chamar de x e de y. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero aplicar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton me diz que F é igual a ma. O corpo desce com a velocidade constante. Conclusão, quanto vale a aceleração? 0. Certo? Então o que eu tenho de fazer para expressar a condição de que a força resultante é 0? Calcular a componente da força em cada uma das direções. Então o que eu vou ter aqui? Na direção x, Fx igual a 0. Mas quem é Fx? Quem é a componente x da força resultante sobre esse corpo? Quem contribui na direção x? Força de... Quem? N na direção x, olha aqui, ó. O y é na direção normal. Direção x é a direção ao longo do movimento. Vai ser o atrito. O atrito. O atrito entra positivo ou negativo? Negativo. Então eu tenho menos o módulo da força de atrito. E o que mais? E o peso? Contribui? Não. Opa, sim ou não? Eu senti aí um... Vamos lá, o peso está aqui. Certo? O que eu tenho de fazer? Eu tenho de decompor essa força-peso em componentes na direção x e na direção y, certo? Bom, e agora? Como é que eu faço essa decomposição? Eu tenho de expressar em termos do ângulo, que é a expressão que eu tenho aqui. Que é a grandeza que eu tenho aqui, em princípio eu conheço. Esse ângulo θ, concordam que esse ângulo θ é esse mesmo ângulo aqui? Então este ângulo aqui é o mesmo deste. Ou seja, esse ângulo aqui é θ. E agora, como é que eu posso escrever a componente Px e Py em termos deste ângulo θ? Px, depois eu vou acrescentar aqui. Px vale quanto? Px é esta componente. Essa componente é igual a, geometricamente aqui, é esse segmento. Esse segmento aqui, em termos da hipotenusa, a hipotenusa é o peso. Este segmento aqui é peso seno θ ou peso cosseno θ? Seno por quê? É o cateto oposto. Oposto ao ângulo. Então Px é igual a P seno θ. E Py? P cosseno θ, certo? Mas só que aqui nessa análise eu não estou olhando os sinais. Vamos lá, vamos colocar os sinais agora. Px é positivo ou negativo? Positivo. Seno positivo, P positivo, que deu positivo. O Py é positivo ou negativo? Eu escolhi o sentido positivo para cima. Eu vejo aqui que essa projeção da força aponta para baixo. Então é negativo. Menos P cosseno θ. Voltamos agora para o que eu estava escrevendo. Lembra? Eu estava calculando a componente x da força. Eu vi. Tem uma força de atrito que contribui com menos F, o módulo da força.
E o peso contribui com qual componente? P seno θ, concordam? Que é a componente X da força. O que mais? Fy. Quanto vale Fy? A força resultante? 0, porque a aceleração é 0. Mas quem contribui para a força na direção Y? A normal contribui com quanto? Com o valor da própria normal. Certo? Foi por isso que eu escolhi esse sistema. Porque a força de atrito era fácil de expressar e a força normal também. Então aqui entra só com a normal. E o peso? Qual é a componente Y do peso? Menos P cosseno θ. Conclusão, aqui a gente chega. Isto aqui igual a 0. Menos força de atrito mais P seno θ igual a 0. Força de atrito é igual a P seno θ. Fy igual a 0. N menos P cosseno θ igual a 0. N é igual a P cosseno θ. Quem é maior, peso ou a normal? Ele está caindo. Quem é maior, o peso ou a normal? Gente, como vocês estão se deixando influenciar pelas palavras, né? Vamos olhar para o que está escrito aqui. O normal é igual a P cosseno θ. O cosseno de θ é uma função para ângulos entre 0 e 90. É maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Então, P vezes um número menor do que 1 é menor do que P. Então, a normal é menor que o peso. E a força de atrito é maior do que o peso ou menor que o peso? Menor pela mesma razão. Só mais uma pergunta. Esse corpo desce, mas desce com velocidade constante. Essa força de atrito se trata de atrito cinético ou atrito estático? Cinético, né?